Hoje eu vou falar de uma doença de registro milenar, que ganhou o prestígio de epidemia na vida moderna, que se multiplica na falta de tempo, levando as pessoas a uma má alimentação. Essa doença é a diabetes mellitus, que afeta cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo. Uma pessoa a cada segundo desenvolve essa doença, e isso vem comprometendo a qualidade de vida dos indivíduos, pois ela provoca o surgimento de outras doenças. Dessa forma, é importante conhecer os detalhes de toda essa doença para tentar evitá-la e melhorar a sua qualidade de vida. No Brasil, existem 15 milhões de diabéticos. Metade deles não sabe que está doente. Entre os que receberam o diagnóstico, quase um quarto não faz nenhum tipo de tratamento, ou seja, 25% dos diabéticos diagnosticados deixa a doença seguir seu próprio curso. Com isso, o diabetes reduz a expectativa de vida do paciente em até 7 anos. Por isso, essa doença tem um peso importante na maior causa de óbitos por doença no país. As estatísticas oficiais mostram que, dos 300 mil brasileiros que morrem todos os anos por infarto ou derrame, 40% são diabéticos. A diabetes é uma doença totalmente controlada. Como vimos, se não for adequadamente tratada, traz problemas sérios para o indivíduo. Por isso, para controlar melhor a doença, é necessário saber a sua origem. Quais as causas da diabetes? A diabetes surge de um defeito do metabolismo da glicose, um tipo de açúcar. A glicose é o principal combustível para os mais de 100 trilhões de células do organismo, sendo obtida a partir dos alimentos, especialmente os carboidratos. Depois de digeridos, pães, massas, doces e tubérculos, como a batata, são transformados basicamente em glicose. Pela corrente sanguínea, a glicose chega às células. Porém, a quantidade de glicose na corrente sanguínea deve permanecer entre 70 a 110 mg por decilitros. Essa concentração é chamada de glicemia. Quando um indivíduo tem uma glicemia abaixo de 70, dizemos que ele está com hipoglicemia. Porém, quando a sua glicemia está acima de 110, dizemos que ele está com hiperglicemia. No caso dos diabéticos, existe um descontrole na concentração dessa glicemia, oriundo do defeito do metabolismo da glicose, fazendo com que o paciente permaneça hiperglicêmico durante muito tempo. Para a glicose entrar em cada uma das células e fornecer a energia necessária para o bom funcionamento do corpo humano, ela precisa de uma espécie de chave, um hormônio chamado insulina. Produzida pelo pâncreas, numa pessoa sadia, a insulina acompanha as alterações da glicemia a que o organismo está sujeito ao longo do dia entre as refeições. A harmonia entre a glicemia e a produção de insulina tem que ser perfeita. Quando ela não existe, o diagnóstico é de diabetes. Por uma falta completa ou parcial de insulina, esse açúcar não tem como entrar nas células e fica concentrado no sangue. O excesso pode provocar danos graves aos vasos sanguíneos e comprometer todos os órgãos e tecidos do corpo. A falta total ou parcial de insulina produzida pelo pâncreas pode ter origem genética. Nesse caso, o sistema imunológico tem um defeito genético que ataca e destrói as células pancreáticas. Outro fator é a má alimentação. Quando ingerimos alimentos hiperglicêmicos, que são aqueles que aumentam rapidamente a taxa de glicose no sangue, por ser facilmente digerido e absorvido, eles sobrecarregam o pâncreas, provocando um desgaste ao longo do tempo, que reduz a capacidade desse órgão em produzir insulina. Dessa forma, temos que evitar alimentos ricos em carboidratos simples, como doce, pão e massas que possuem carboidratos processados pela indústria alimentar, para não sobrecarregar o pâncreas. Existem 2 tipos de doença? Sim, há 2 versões da doença, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2.
Responsável pela minoria dos casos, a diabetes tipo 1 é a mais agressiva delas. A produção de insulina é parcialmente ou completamente interrompida. Antigamente era chamada de diabetes juvenil, por se manifestar sobretudo no início da puberdade. Essa doença gera em suas vítimas uma rotina penosa. Elas têm que tomar várias injeções de insulina para regular as taxas de glicose no sangue. Sem as doses de hormônio artificial, elas simplesmente não sobrevivem. Por isso dizemos que esses pacientes são insulinodependentes. O diabetes tipo 2, no entanto, é o que mais preocupa os médicos. Sua incidência está crescendo assustadoramente. 90% dos diabéticos são do tipo 2. No passado, a doença se manifestava somente em pessoas com mais de 45 anos, e por isso era conhecida pelo nome de diabetes senil. Atualmente, ela ocorre entre pacientes de 30 anos, jovens e adolescentes que apresentam o problema. O diabetes tipo 2 evolui sem dar o menor sinal de sua presença. No início da sua moléstia, o pâncreas mantém a produção de insulina como de hábito. Aos poucos, no entanto, as células adiposas musculares tornam-se resistentes à ação do hormônio. Com isso, os níveis de glicose no sangue aumentam. Para compensar o excesso desse açúcar, o pâncreas aumenta a fabricação de insulina, mas, no entanto, não resolve o problema. Ou seja, no caso da diabetes tipo 2, a produção de insulina ela é regular. O problema é que essa insulina ela não é funcional. Ou seja, existe a insulina, mas ela não consegue colocar a glicose para o interior das células. Com isso, a taxa de glicose no sangue permanece alta nesses pacientes. Entre os sintomas do diabetes, destacamos a vontade frequente de urinar, a sede excessiva, a fome constante, o cansaço permanente, a perda rápida de peso, a visão turva, o formigamento ou ardor nas extremidades das mãos ou dos pés, a dificuldade de cicatrização, infecções recorrentes de pele, gengiva ou do couro cabeludo. Se for diagnosticado um diabetes, o que você deve fazer? Isso depende. O diabetes deve ser encarado como uma doença familiar, pois todos, amigos e famílias, devem ajudar o diabético. Por isso, vai aí algumas dicas. A primeira delas, adotar hábitos saudáveis. Incorpore no seu dia a dia a maior quantidade de alimentos com fibras, como frutas e verduras. Segundo, evite alimentos hiperglicêmicos que possuem carboidratos simples, livres, que aumentam rapidamente a taxa de glicemia. Faça exercícios e use corretamente os medicamentos prescritos pelo médico. Mas afinal, o que é diabetes? O Galvão e a Hilda, sua esposa, vão mostrar pra gente. Tudo bem, Hilda? A Hilda não tem diabetes. Pois bem, quando ela come alguma coisa, o corpo dela transforma grande parte do alimento em açúcar ou glicose, que o sangue levará para as células do corpo como fonte de energia. Para que a glicose possa entrar nas células, ela precisa da ajuda de um hormônio chamado insulina, e quem produz insulina no nosso corpo é o pâncreas. A insulina ajuda o açúcar a entrar nas células, controlando sua taxa no sangue. O problema do Galvão, que é diabético, é que o pâncreas não produz insulina suficiente e com isso a glicose não consegue entrar nas células e o seu nível no sangue fica elevado. E esta alta taxa de glicose no sangue, com o tempo, pode provocar muitos danos no organismo. Vamos agora ver um depoimento da senhora Elizabeth Salgueiro, 48 anos, psicóloga, portadora do diabetes tipo 2. Em 1998, comecei a sentir dores no peito. Fiz exames com o cardiologista e a única alteração detectada foi na taxa de glicemia. O médico disse que eu era diabética. Não acreditei. Até no consultório da endocrinologista, me recusei a acreditar no que os exames diziam. Fiquei em pânico. Não admitia a doença, porque eu conhecia de perto os horrores do diabetes. Só pensava no meu tio,
diabético, ele teve que colocar uma ponte safena. Por causa da doença, um corte em sua perna nunca cicatrizava. Ele ficou com o osso exposto por 2 anos e morreu cego. Decidi que eu não teria um final daqueles. Comecei a fazer ginástica e a controlar a dieta. Mesmo assim, tenho de tomar remédio contra a doença. Sempre fui louca por doces. Nunca mais, porém, coloquei açúcar na boca. Às vezes, sonho que estou comendo chocolate e acordo com a boca salivando. Não é fácil conviver com uma doença como diabetes, mas aprendi que não é impossível. Será que cerca de 5 milhões de brasileiros estão num estágio conhecido como pré-diabetes? Ou seja, se não se cuidarem, poderão desenvolver a doença. E você, o que vai fazer para evitá-la? Lembre-se, o diabetes não tem cura, mas pode ser facilmente controlado, tomando os medicamentos e mudando seu estilo de vida. Espero que essa aula tenha esclarecido todas as suas dúvidas sobre o diabetes e até mais.